Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã estamos juntos. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, agora são 8 horas e 1 minuto. É muito gratificante ao nosso coração podermos reconhecer tudo aquilo que o Senhor faz, que o Senhor é bondoso, que a misericórdia do Senhor é maravilhosa e podemos experimentar a compaixão do Senhor. Primeiro Salmo, versículo número 3. Salmo 1, o verso 3, hoje. Diz assim: Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Pois bem, que texto lindo nós temos estudado nesse tempo, esse Salmo de número 1, trabalhando sobre o tema Marcas da Felicidade. E nós vimos algumas marcas da felicidade da pessoa que é esse bem-aventurado, como diz o Salmo. Então eu quero convidar você a continuarmos vendo. A primeira marca que nós vimos foi que este bem-aventurado, esta pessoa, ela tem ela tem ações de um caráter transformado. Então, quando olhamos para isso, o caráter da pessoa, ela foi transformado por Jesus. Essa é a primeira marca da felicidade, ações de um caráter transformado. A segunda marca vimos aqui no versículo 2, quando nós vimos que o quê? Que a pessoa que teve seu coração transformado, que tem seu caráter transformado, ela tem uma única fonte espiritual inesgotável, que é o quê? A palavra de Deus. Então veja bem, Jesus transforma a minha vida, marca da felicidade, a transformação que Jesus faz, porque eu tenho ações que comprovam isso, eu tenho a Bíblia como fonte espiritual da minha vida e não a outra, ela é inesgotável. E agora, hoje, eu quero trabalhar com você, começar a trabalhar, talvez trabalharemos hoje e amanhã, sobre a terceira marca da felicidade. A terceira é que essas marcas se comprovam nos frutos das suas realizações. Ou seja, como diz aqui no versículo 3, ele é como árvore plantada junto às águas que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, tudo que ele fizer prosperará. Pensando assim então, olhando para esse texto tão lindo, para essa expressão bíblica maravilhosa, nós podemos entender que eu gostaria que você imaginasse então uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, toda verdinha, que dá seus frutos. Eu gostaria que você pensasse sobre sua vida. Eu olho para isso e penso sobre minha vida. Eu, transformado por Jesus, mais os nutrientes da palavra de Deus, que é inesgotável, isso tudo que vai se transformar em frutos. Então, mais os nutrientes da palavra de Deus se transformam em frutos. É o que diz o texto bíblico, e esses frutos comprovam a felicidade que eu tenho em Jesus. Quando olhamos para isso, gostaria de orar com você aqui as expressões. Ele será. O verbo aqui, ser, está traduzido, claro, no futuro, né? Ele pode se dizer também, ser traduzido por tornar-se, por ser, por existir, por acontecer. É o mesmo verbo de onde vem lá o termo Yahvé. Então, é aquele verbo que Deus usou para se identificar a Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Então, ele está dizendo, essa pessoa, né, ela se transformará, ela existirá assim, acontecerá na vida dela isso, ela torna-se dessa forma. Por quê? Porque é uma pessoa que tem sua vida baseada na palavra de Deus. A árvore aqui, ele será como uma árvore, algo firme. A palavra poderia ser traduzida por madeira, por lenha, por prancha, por uma vara, tanta coisa aí, né? E essa árvore estará plantada, ela terá sua raiz firmada onde? Junto a ribeiro de águas. Diz o texto aqui, né? Será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. É maravilhoso isso quando nós olhamos. Por quê? Porque toda pessoa que quer, que deseja produzir frutos, como diz aqui, que são naturais, né? Naturais,
ele tem que ter um nutriente. E veja bem, por isso que quando olhamos para esse salmo, ele é muito didático nesse sentido, porque o salmista está dizendo que a pessoa não comete ações erradas, versículo 1. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer, a fonte inesgotável da sua vida, é a palavra de Deus. Então, quando a pessoa busca a Deus, naturalmente, automaticamente, existe a produção de frutos espirituais. Por que eu quero dizer isso? Porque isso não significa, então, que temos um conjunto de regras a seguir de forma, assim, arbitrária, ou aceitos de forma voluntária, um conjunto de regras morais, olha, eu preciso fazer isso, aquilo outro para ser aceito. Não, não é assim. O que acontece é que é uma transformação espiritual. E essa transformação que aconteceu aqui dentro, que Jesus fez acontecer aqui dentro, ela leva a essas ações naturalmente. São coisas naturais. São coisas totalmente naturais. Assim como uma raiz de uma planta ela vai em busca onde tem os nutrientes certos, assim a vida que foi transformada por Jesus vai em busca de Deus. Assim como a água, quando cai, ela vai pela questão da gravidade até os lugares mais baixos, assim também a vida busca Deus, ela tem essa marca da felicidade em Deus, porque ela vai ter esse caminho natural. Não é um caminho forçado, não é um caminho institucional, nem um caminho religioso. Por quê? Ela está plantada junto à corrente de águas. E o salmista diz aqui que ela dá fruto. O fruto é como resultado da ação. E é muito importante nós entendermos quais são os frutos, né, que nós estamos dando. Ela produz frutos, é como se o fruto, a palavra para traduzir isso pode ser como se fosse um presente, um oferecimento. E interessante que dá seu fruto no tempo certo, determinado, no momento, nas épocas corretas. Por isso, uma coisa importante que nós vemos é o seguinte: não tem como frutificar se não estiver ligado onde? Nos nutrientes. Quais são os nutrientes? Qual que é a fonte? A fonte é a palavra de Deus. Não há outra. A fonte é a palavra de Deus. Por isso, nessa manhã eu quero perguntar para você: a sua vida tá ligada em Deus? Está arraizada em Deus? Muitas vezes nós podemos colocar raízes em outros lugares. Há tantas pessoas que colocam as suas raízes em lugares que não são corretos. E aí o fruto não vem. O tempo certo nunca acontece. Por quê? Porque está em lugar errado. E eu quero lembrar você nessa manhã que Deus quer que a gente seja frutífero para a glória e honra dele. Essa produção de frutos nas suas realizações são naturais, na realização do salvo são naturais. Às vezes, nós vemos pessoas que são tão tristes, tão aborrecidas, vivem de mal com a vida, vivem de mau humor e é terrível. Por quê? Porque não tem frutos. E o que nós precisamos? Render o coração a Deus. É Deus que muda tudo isso. E eu quero desafiar você nessa manhã a falar para Deus: Deus, por favor, eu quero essa marca de felicidade na minha vida como sendo natural. Eu quero que as minhas realizações comprovem que são frutos da felicidade que o Senhor já deu ao meu coração, baseado na sua palavra, sabendo que o Senhor, somente o Senhor pode fazer isso. Vamos orar nesse momento? Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, pela manhã que o Senhor nos concede. Obrigado pelo seu grande amor, pela sua misericórdia que é maravilhosa. Obrigado porque realmente a sua compaixão nos envolve e desfrutamos de todo o carinho que o Senhor tem por nós. Obrigado pelo novo dia que o Senhor já nos deu. Obrigado pela chuva que o Senhor mandou nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado mesmo. E nesse momento, ó Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, dizendo que queremos ser árvores que estão nos seus pés, que estão arraigadas, ó Pai, na fonte do Senhor, que é a sua palavra, que estão arraigadas na graça do Senhor, essa fonte espiritual inesgotável, e que podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem.
Não queremos, ó Pai, ter uma vida religiosa, não queremos ter uma vida forçadamente, de um padrão forçado, ó Pai, de conduta moral. Não. Queremos ter um coração livre pela graça do Senhor e viver essa liberdade de forma autêntica, ó Pai, de forma natural, com frutos que serão produzidos, que serão para a glória do Senhor. Ó Pai, por nós mesmos nós não somos capazes de isso fazer. Pecado nos limita, mas o Senhor é poderoso, só o Senhor que transforma. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, faz isso em nossas vidas. Abençoa minha vida, minha família, cada um que participe desse vídeo agora, outros que verão o vídeo em outro horário, que o Senhor esteja derramando sua graça sobre todos. Cuide do nosso dia, Pai. Temos muitas coisas a fazer, dependemos em tudo do Senhor. Cuide da nossa saúde, cuida daqueles que estão enfermos, ó Pai. Há muitas pessoas que estão com câncer e outros tratamentos de saúde, precisam tanto do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos a cura para essas pessoas, a cura, Pai. Também aqueles que foram infectados pelo Covid-19, estão em suas casas, talvez em hospitais, outros ainda em UTIs, ó Pai, entubados, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor haja poderosamente. Também pedimos, ó Pai, temos ouvido notícias, ó Pai, de uma segunda onda do Covid-19. Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Que a sua mão, ó Pai, seja sentida, ó Pai, nesse tempo. Ó Pai, nós precisamos que o Senhor abrevie essa pandemia, ó Pai, porque é necessário, mas estamos debaixo da soberania do Senhor, do controle absoluto do Senhor de todas as coisas. E pedimos, ó Pai, que se ela não for abreviada, se não for para ser abreviada, que o Senhor nos dê força para suportar, que o Senhor continue cuidando de nós como o Senhor sempre o fez. Abençoa, Pai, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades financeiras, o sustento para os nossos lares. Cuide de tudo, Pai, pois dependemos do Senhor. Lembro ainda, Pai, dos corações que estão enlutados, pois perderam parentes, ó Pai, entes queridos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, que o Senhor, ó Pai, console cada coração. Ó Pai, continua cuidando do nosso dia, da nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, pois dependemos somente, tão somente do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha um bom dia, todos que estão aí, ao vivo, né? Se esse vídeo de sua vida, compartilhe com outros para que sejam edificados também. E um bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.